Então vamos serenar os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos pedir que Jesus venha ao nosso encontro, para que Ele possa nos auxiliar, que estejamos receptivos à energia e os bons conselhos que Jesus tem para conosco. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos auxilie em cada instante de nossa vida. Que Ele envie os nossos espíritos protetores para junto de nós, para que possamos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. E para aqueles que estão em dificuldades, estão às vezes com algum pensamento ou ideação suicida, que pare um pouquinho e sinta a presença de Jesus ao seu lado. E que possa, com essa presença, buscar forças e energias para superar as suas dificuldades, as suas angústias, os seus obstáculos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, também auxilie a todos nós para que possamos compreender essa doutrina de amor que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos e muitas vezes deixamos esquecidas ou incompreendida, a de amar ao próximo como a nós mesmos. Que possamos sair aqui dessa noite mais fortalecidos do que quando chegamos. E que a espiritualidade amiga possa auxiliar também o nosso palestrante da noite, para que ele possa fazer uma excelente palestra e que todos nós possamos compreender esses belíssimos ensinamentos que ele tem para nós essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, Totti, por favor, é com você agora. Obrigado por estar nos socorrendo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Cristian. Boa noite a todos. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós tomamos como tarefa da noite falar um pouquinho sobre espiritualidade. Justamente por essas circunstâncias que o Christian, às quais ele estava se dirigindo aqui na abertura, a gente percebe que está vivendo em um mundo hoje que atende à irrevogável lei do progresso. É uma das leis divinas, a lei do progresso. E o mundo material, o mundo corpóreo, né? Esse nosso mundo físico, tem progredido muito. Muito mesmo. Essa nossa geração aqui, ela tem muito mais recursos do que a geração de nossos pais, recursos muito maiores do que as gerações de nossos avós, e a gente nem precisa voltar mais no tempo para a gente ver o quanto a gente progrediu em termos de transporte, por exemplo. Transportes cada vez mais rápidos, eficientes, confortáveis. E assim em quase todas as outras áreas do âmbito material. O que nos assusta às vezes é que, apesar da gente ter toda essa qualidade no transporte, a maioria das pessoas se sente distante dos outros. Apesar da gente ter um avanço enorme na área das comunicações, o sentimento de solidão impera. Apesar de termos avanços notáveis na área da alimentação e da nutrição, muitos passam fome, ou a grande maioria tem distúrbios alimentares. Nem precisa falar da medicina com seus avanços e, por outro lado, o sentimento de doença que impera na nossa sociedade. Então a gente tem lidado com um mundo em que a informação tem nos tornado mais confusos do que proativos. Bom, nessa situação toda, a gente percebe também, eu já usei 2 vezes a palavra percebe, por favor guardem essa palavra, ela vai voltar muitas vezes. Percebam a palavra percebe, né, no decorrer da fala. A gente vê que, por causa dessas circunstâncias, jovens que terminam um primeiro namoro recorrem ao suicídio. Não passam no exame do vestibular, recorrem ao suicídio. Não conseguem o primeiro emprego, pensam em suicídio.
Essa situação que a gente vive hoje tem um recado da divindade para nós, seres humanos, espíritos encarnados aqui na Terra. O recado é muito claro. O mundo corpóreo, físico, é importante e pode oferecer muito, mas ele não pode oferecer tudo. Existe um outro âmbito da nossa existência que precisa ser observado, que precisa ser percebido, que é justamente o âmbito espiritual. Nós precisamos fazer essa viagem ao mundo do espírito, não ao mundo dos espíritos, mas ao mundo do espírito imortal, para que a gente encontre conforto e um pouco mais de segurança nessas situações. Quando a gente fala em espiritualidade, é necessário dizer que aqui no meio espírita, de vez em quando a gente usa essa palavra de modo um pouquinho equivocado. Acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido as pessoas dizerem algo mais ou menos nos seguintes termos: vou orar a espiritualidade amiga para que ela me ajude. Já ouviram isso? É bem comum no meio espírita a gente ouvir essa frase. Espiritualidade amiga aqui está significando o conjunto dos espíritos desencarnados que têm afinidade, que têm carinho por mim e que vão me ajudar. Mas a palavra espiritualidade não significa isso. A palavra espiritualidade, ela remete a uma faculdade do espírito, a uma das faculdades do espírito. Nós temos, por exemplo, a faculdade de ver, de ouvir, né? Imagens, sons. O corpo físico capta, leva ao cérebro, o espírito percebe. Isso é aqui, para o mundo corpóreo. Mas a espiritualidade é essa faculdade que nós temos de percepção das coisas do espírito, das coisas de Deus. Isso é espiritualidade. Desenvolver a espiritualidade é se aprofundar nesse campo, aprofundar essa percepção das coisas que estão no campo espiritual. E a percepção tem um papel importantíssimo nisso. Há poucos dias eu conversava com a minha esposa a respeito de circunstâncias da casa espírita. Ela disse assim para mim: você teve uma intuição boa. Eu fiquei pensando, falei, intuição? E fiquei raciocinando. Eu falei, poxa vida, já faz tanto tempo que eu estou nesse trabalho, circunstâncias são sempre as mesmas ou muito parecidas, por que que só agora eu tive essa ideia? Foi intuição. Foi sim, intuição, essa ideia não era minha. A gente não percebe esse contato nosso que é constante com o plano espiritual, porque nós somos espíritos. Só por isso ele é constante. Porque Deus assim o permite para a nossa educação aqui na Terra. E a gente precisa começar a educar essa nossa percepção para a gente deixar de cair em algumas armadilhas de insegurança, medo, ansiedade e ter uma vida um pouco mais tranquila. Vamos pensar na seguinte situação. A gente está se preparando para ir para uma festa. A gente vai lá, escolhe aquela roupa bonita, tomou aquele banho caprichado, né? Coloca aquela roupa, perfume, aquele jeitinho no cabelo, né? As mulheres, a maquiagem, aquelas que não deixam para terminar no carro, no caminho, né? Fazer ali a maquiagem. Terminou, dá aquela olhada no espelho, fala assim, que coisa linda que Deus criou, né? Perfeito. Vai para a festa. Está chegando na festa, vem uma pessoa conhecida de frente para você, abre os braços, fulano, como é bom que você esteja aqui hoje. Te abraça e diz assim no seu ouvido, pena que essa roupa não caiu bem em você. Mudou a nossa percepção? A percepção que a gente tinha de nós mesmos na frente do espelho era uma. Aí entrou a percepção do outro. Como que a gente fica? Estragou a noite? Acabou com a festa? Se acabou, não deveria. Né? A análise espiritual, interna, exige que a gente pense coisas práticas. A roupa está condizente com o evento, né? Não está nem muito mais larga, nem muito mais justa do que deveria, está limpinha. Qual é o problema? Inveja do outro? Então ele que fique com a inveja dele ou dela, não é?
Percebem como que uma análise rápida de introspectiva muda a percepção dos eventos terrenos? E isso precisa ser treinado, avaliado por nós no dia a dia, todos os dias, porque Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da frase de Jesus que dá título ao capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, ele faz uma advertência séria para a gente. Ou nos dá uma informação muito importante. Ele fala que o estado de maior ou menor felicidade do espírito no plano espiritual vai depender de duas coisas: da sua depuração, seu progresso, né? E do desapego às coisas materiais. E como todos nós somos diferentes uns dos outros, existem níveis diferentes de progresso e desapego. Então, dependendo desse estado, desse estágio, o espírito no plano espiritual pode ter as suas sensações e percepções variando ao infinito. São palavras de Kardec. Percepções e sensações variando ao infinito. A gente percebe isso no corpo. Pode estar fazendo esse calor abençoado que está aqui em São Carlos hoje. Mas se eu estiver em estado febril, qual que é a minha sensação? De frio. Se eu estiver gripado, se eu estiver num estado de resfriado, e eu for ingerir aquele alimento que eu mais gosto, ele vai parecer para mim menos saboroso do que quando meu corpo está são. Então as percepções aqui na Terra estão sujeitas ao meio, estão sujeitas ao corpo, mas as percepções do espírito estão sujeitas a outra coisa. Além de corpo, além da opinião do outro. A isso tudo se soma no espírito a concepção que nós temos a respeito da vida. E é aqui que entra o papel da espiritualidade. Quem eu sou? O que eu devo fazer? Como eu devo agir em acordo com a minha essência? Para que então eu possa desenvolver as minhas mais variadas tarefas aqui em paz. Como eu me vejo, como eu me apresento. Essa introspecção é de extrema necessidade para a gente. Porque senão a gente não sai da superfície da vida, do tete a tete, do matéria a matéria, do corpo a corpo, e a gente fica sujeito a todas as oscilações que a vida apresenta. Por que a gente sente medo da morte? Porque a gente sabe que a gente é espírito imortal, mas não basta saber. É preciso perceber que eu sou espírito imortal. É preciso sentir que eu sou espírito imortal. Não basta eu saber que Deus é soberanamente bom e justo. É preciso perceber isso na vida. É preciso experimentar. Se não percebe, não tem a contrapartida prática do seu sentimento. Para que então viva de acordo com aquilo, com o princípio, né, que a pessoa esposa. Bom, agora então eu quero fazer com vocês um exercício, porque a gente até agora tentou delimitar assim o que é a espiritualidade, né? O que ela é esse contato com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus, essa percepção. Como desenvolver essa percepção? Porque dado que ela é uma faculdade, ela tem que e pode ser desenvolvida. Pode ser treinada. E aí agora eu convido vocês a ouvirem um pouquinho uma resposta de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Guardem bem a questão, leiam em casa, com muito cuidado, com atenção, reflitam sobre ela. O exercício da espiritualidade está aqui nessa questão, a qual Kardec pergunta a Agostinho qual é a melhor forma de praticar o autoconhecimento. Forma prática para o autoconhecimento. Sabem por que autoconhecimento? Eu conheço o meu corpo, eu conheço meus pensamentos, conheço meus sentimentos, conheço quem eu sou espiritualmente. Compartilho de certas características com Deus. É isso mesmo. Deus é amor, eu tenho essa fagulha em mim. Deus é inteligência suprema, eu tenho inteligência em mim. Deus é imaterial, eu sou um espírito imaterial. À medida em que eu me descubro, inevitavelmente eu descubro Deus. Por isso, o autoconhecimento. A espiritualidade nos guia por esse caminho.
Então, Santo Agostinho escreve assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. E aqui, 5 passos. Primeiro passo: todo dia à noite eu interrogava minha consciência, passava em revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Memorizaram? Parar aqueles minutinhos à noite. O que eu fiz o dia todo? Deixei de cumprir com algum dever? Alguém pode se queixar de mim? Segundo ponto: fazer isso evocando Deus e o anjo guardião. A hora que for fazer esse exercício, em prece, pede a presença de Deus e do anjo guardião para ajuda nessa introspecção. Terceiro ponto: ter um pensamento sempre vivo na memória. Se eu desencarnasse hoje e voltasse ao mundo espiritual, onde tudo é revelado, não há segredos, eu teria que temer o olhar de alguém? Prejudico alguém na calada da noite, às escuras? Faço isso? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o primeiro critério do exercício. Como eu sei se eu agi bem ou mal? Vou perguntar à minha consciência se eu feri algum dever para com Deus, para com o próximo e para comigo mesmo. Não tenho o direito de prejudicar nem a mim mesmo. Esse é o quarto ponto. Depois de tudo isso, Santo Agostinho ainda segue dando mais 2 conselhos. Ele fala assim para a gente: olha, se você está em dúvida em alguma de suas ações, pensa essa ação sendo praticada pelo outro. Né? Aí eu fiz tal coisa, mas eu não tenho certeza se isso foi o bom, se isso foi o bem ou se foi o mal. Como que eu vou avaliar? Vou imaginar o Christian fazendo. Se o Christian fazendo eu dizer que foi bom, é porque foi bom. Se ele fazendo eu dizer que foi mal, é porque foi mal. E aí o julgamento volta para mim. Pensar o outro fazendo aquilo que eu fiz. E a última delas, e mais dolorosa, é a seguinte: ouve a opinião e os comentários do teu inimigo, ou dos teus inimigos. Sabem por quê? O inimigo não tem medo de apontar nossos defeitos nem nossas falhas. Um amigo às vezes fica preocupado em nos magoar. O inimigo não tem esse problema. Belo exercício de espiritualidade e de autoconhecimento, não é? Para a gente perguntar a nós mesmos o que fizemos, se prejudicamos alguém, se faltamos com algum dever, se devemos alguma coisa a alguém, na presença de Deus e de nosso anjo da guarda. E na sequência levar em consideração a opinião dos inimigos. Para a gente levar em consideração a opinião de um inimigo, a gente tem que pôr de lado o orgulho, a gente tem que pôr de lado a raiva, o desejo de vingança, e a gente tem que encontrar a nossa essência serena para a gente avaliar aquilo com tranquilidade. Vamos colocar o exercício de Santo Agostinho em prática? Exercício que a gente pode fazer junto? Vou fazer a vocês a seguinte proposta. Nos próximos 30 dias, todos que estão aqui, individualmente, lógico, vocês têm a oportunidade de viver os próximos 30 dias, a partir de amanhã, desfrutando de tudo que o mundo material pode oferecer. Quando eu digo tudo, eu estou falando sério. Tudo. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, cartão de crédito ilimitado, carros, viagens, o que você quiser. Tudo. Só 2 condições. Primeira, você tem que fazer sozinho. Até porque a gente diz que se não for sozinho a gente não aproveita, né? Então você tem que ir sozinho. E ao término dos 30 dias você volta para a vida que você tem hoje. Avaliaram a proposta? Não é muito difícil até de aceitar, né? Alguns aceitariam. Vamos fazer o exercício de Santo Agostinho? Se eu aceitar passar esses 30 dias fora, eu vou faltar com o meu dever para com alguém? Eu tenho 30 dias de férias para tirar a partir de amanhã e quando eu voltar eu volto para o emprego que eu tenho? Porque a proposta é ao final dos 30 dias voltar para a vida que eu tenho. Como fica minha esposa, meu esposo? Porque eu tenho que ir sozinho. O cônjuge pode até dizer assim para você: vai, amor,
Desejo tanto sua felicidade. Né? Vai mesmo? Faltei com o meu dever? Posso deixar meus filhos 30 dias sem minha presença de pai e de mãe? Tem alguma pessoa doente na minha casa que eu cuido que pode ficar 30 dias sem meus cuidados? Se pode, é porque eu tenho dado a elas cuidados só materiais. Se a gente aceitou rapidinho a proposta, não fiquem chateados, porque isso é comum à grande maioria dos seres humanos na Terra. Nós estamos vivendo em uma morada espiritual daquelas que Jesus colocou na frase. A morada se chama egoísmo. Penso só em mim, exclusivamente em mim. Olha o exercício de Santo Agostinho, como funciona. Vou mudar um pouquinho a proposta agora. Pode levar todo mundo. Pode levar. Até porque, né, eu disse agora há pouco, falo assim, não, se eu vou poder usar todo o dinheiro e não pudesse levar, eu deixava alguém para cuidar do meu filho, da pessoa doente. Terceirizar educação. O afeto do pai, só o pai pode dar. O afeto da mãe, só a mãe pode dar. O exemplo de vida de pai e mãe, só eles podem dar. Nenhuma professora de escolinha, nenhum cuidador. O afeto de um esposo que ama sua esposa cuidando dela na cama, só ele pode dar. Ninguém mais pode. Porque essas coisas são espirituais e próprias da individualidade. Do espírito. Que ama e que cuida. Então agora a gente muda um pouquinho a proposta. Pode levar todo mundo. Vai lá. Vai passar os 30 dias desfrutando de tudo que pode. Mas a consequência também muda. Agora você não volta mais para a vida que você tem hoje. Quando terminar os 30 dias, você volta para o resto dessa encarnação em sofrimento e aflição. Quem topa? Vale a pena? 30 dias de gozo, prazer? Pelo resto da encarnação? De sofrimento? Por que não? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar encarnado? Difícil de aceitar, né? Essa é a lógica tratada na doutrina espírita. Os 30 dias que a gente vive são os 30 dias da encarnação terrena. São os anos da encarnação terrena. O resto da vida em aflição é a volta ao plano espiritual vivendo em arrependimento. Por reconhecer a tarefa que tinha que ter sido realizada, o progresso que tinha que ter sido construído e que não foram. E às vezes a gente deseja tanto as coisas da matéria, sem perceber que a vida continua para muito além desses instantes que a gente está aqui. É esse o exercício da espiritualidade. Perceber que o momento de aflição, que o momento difícil, ele não passa de um instante. Se bem vivido, se bem compreendido, vai nos levar aos resultados que a gente tanto quer. Serenidade, tranquilidade, a queda das ansiedades. Por que eu tenho medo de morrer? Porque não senti que sou espírito imortal. Por que eu tenho medo que meu cônjuge se afaste de mim? Porque eu não tenho segurança do amor dele nem do meu. Não é? Senão, a distância física representa pouco. Então, esse exercício que Santo Agostinho nos coloca, e o exercício que a doutrina espírita nos apresenta, nos leva ao pensamento profundo das circunstâncias terrenas. E muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Muito importante. Porque ela é que depura o nosso ambiente espiritual. É ela que faz com que a nossa interpretação de vida seja melhor e, portanto, a percepção seja melhor. Uma pessoa ranzinza, que pensa em Deus como um anjo vingador e recebe uma aflição, é revoltada. Uma pessoa que está em paz com Deus vivendo uma aflição, para ela a mesma aflição tem um peso menor. Considerar a imortalidade diminui o peso da aflição. Essas coisas estão em nosso íntimo e precisam ser desenvolvidas. O confrade Andrei Moreira escreve
no livro... Esqueci o nome. Como que chama o livro? Saúde, como que é? Cura e autocura. Cura e autocura. Cura e autocura. Isso. Voltou. É a idade, vocês vão chegar na minha idade ainda. No livro Cura e Autocura, ele faz um comentário que eu acho sensacional. Ele escreve que a medicina terrena já aponta para uma realidade, já descobriu isso e nos faz um alerta. Quando a gente vive um evento aqui na Terra, vamos pensar em um evento um pouquinho mais agudo, assim, né? Ou uma desilusão, uma tristeza, ou uma alegria, que seja. Mas um evento um pouquinho mais marcante. O nosso cérebro desencadeia um processo neuroquímico. Ele, através desse processo neuroquímico, provoca sensações em nosso corpo. Para as decepções, sensações desagradáveis, nos alertando que a gente precisa mudar. Para as alegrias, sensações de prazer, nos alertando que aquele é o caminho a seguir. Processo do corpo, né? Então a gente vive o evento, acontece isso. Passam-se 2 meses, 2 anos, 10 anos, a gente pensa naquele evento de modo vivaz, o processo neuroquímico do cérebro é exatamente idêntico ao de quando aconteceu o evento. Então, se a gente nutre na nossa lembrança eventos ruins, aos poucos estamos adoecendo o nosso corpo físico. Se por outro lado eu lembro do dia em que os bracinhos da minha filha me abraçaram em volta do meu pescoço, eu estou vivendo um momento de felicidade. O primeiro olhar apaixonado da minha esposa, da minha namorada, do cônjuge. O momento em que minha mãe acarinhou o meu cabelo quando eu estava doente. O conselho amigo e fraterno de meus pais. A hora em que eu estendi a mão a um necessitado e ele me sorriu. Momento de convalescença de um ente querido. O reencontro saudoso com aqueles que se foram. A carta consoladora na mesa mediúnica. Eu escolho o meu ambiente mental e os processos químicos que trazem a saúde para o meu corpo. André Luiz completa o ensinamento dizendo que quando a gente rememora esse tipo de situação, nós voltamos a viver o vibracional das pessoas e da situação que estava no passado, mesmo vibracional. Por um lado, a gente tem reflexos para o corpo, por outro lado, reflexos para o espírito. É por isso que a gente precisa viver bem e reviver melhor ainda. Reviver melhor ainda. E projetar, então, quando a gente vai projetar alguma coisa, que o pensamento seja de conquistas, de resultados, de flores, de sorrisos, porque é isso que todo mundo quer. Ninguém erra propositadamente. E o caminho que nos conduz, ao qual a espiritualidade nos conduz, é o caminho dessa redenção. Mas eu vou insistir mais uma vez, desculpem se eu estiver sendo chato. Esse momento meditativo, esse momento de oração, ele precisa ser intelectual, pensado, mas ele tem que ser sentido. Jesus nos ensinou a oração dominical. Eu vou trazer à nossa memória só as 2 primeiras palavras dessa oração. Pai Nosso. Perdão. Deus não é vingador. Deus é Pai. Deus não julga. Deus é Pai. Deus não pune. Deus é Pai. Deus educa. Deus ama. Deus orienta. Deus oferece novas oportunidades, e novas oportunidades, e novas oportunidades, e novas oportunidades, e novas oportunidades. Deus é Pai. É preciso sentir isso quando eu digo Pai Nosso. 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 Não meu. Não meu. Pai Nosso. Percebam na oração dominical. Jesus colocou no plural todas as frases afirmativas. Livrai-nos do mal. Perdoai as nossas ofensas, não as minhas.
Quando Jesus nos ensinou a oração dominical, ele nos fez orar por todos os filhos do Pai Celestial, não só por nós. É preciso sentir essa realidade na oração dominical, porque a conquista da espiritualidade passa pela minha convivência com o outro, passa pela vivência do amor, e o amor é do espírito, não é da carne. É o amor que orienta meu sentimento, é o amor que orienta meu pensamento, é o amor por mim mesmo que me diz o quanto e o que eu devo comer na minha alimentação. É o amor que me faz suportar a ausência do ente querido, porque o amor é meu, ele está comigo. O ente querido pode não estar, mas o amor é meu. Ele continua vivo e pulsante no íntimo da minha alma. Não há fé, não há esperança sem trabalho. Trabalho espiritual, de conquista dia a dia desse autoesclarecimento proposto por Agostinho. Alguns minutos por dia para a conquista da felicidade eterna, dirá Agostinho. Vale a pena? Vale, né? A gente trabalha 30 anos, 65 anos, 60 anos, para quê aqui na Terra? Para aposentar. Embora a gente já esteja perdendo bastante essa ilusão, né? Por que não alguns minutos por dia para a felicidade eterna, no exercício de Agostinho? Trabalho espiritual, trabalho no dever material. É isso que sustenta a fé. É isso que sustenta a esperança. É isso que a justiça divina reconhece como forma de auxiliar os seus filhos. Perdão, indulgência, caridade. É isso que quebra as distâncias, elimina a solidão e nos aproxima do outro. Não o WhatsApp, nem o Facebook, nem nenhuma mídia social, nem nenhum meio de transporte. Propriedades do espírito precisam ser cultivadas e encontradas no plano espiritual. Isso tudo é ligação consigo mesmo, é ligação com Deus, é ligação com esferas diferentes da vida. Tendo feito isso, o espírito não quererá jamais buscar a morte, porque ele entende a vida como algo extremamente valioso e de profunda beleza, que precisa ser vivida, que precisa ser experimentada. Então, fica o convite final. Vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Todos os dias, vamos aprender a repousar as nossas cabeças no colo de Deus, enquanto fazemos essa introspecção, na busca por nós mesmos. E de acordo com o tempo e com a prática desse exercício, a gente vai ser capaz de ouvir o sussurro divino em nossos ouvidos, dizendo que nós somos anjos imortais. A voz de Deus em nossa consciência dizendo: tu és um anjo imortal. Claro, em processo de conquista das virtudes angelicais ainda, mas anjo imortal, não menos que isso. Nunca menos que isso, jamais menos que isso. Não há impulso melhor para a conclusão das nossas tarefas aqui na Terra. Anjos imortais. Lembremos disso. Estamos todos prontos para trilhar esse caminho. Temos as condições, os ensinamentos, tudo está em nossas mãos. Para nós, é o esforço e a descoberta da espiritualidade. Uma boa busca a todos. Boa semana, gente. Obrigado, Totti. Obrigado por essa linda palestra. Realmente que a gente possa buscar essa reconexão com Deus, se religar a Deus, né, e fazer essa introspecção todas as noites, para a gente conseguir caminhar mais rápido em direção a Deus e a Jesus, aos ensinamentos que eles nos deixaram. Vou pedir ao pessoal, aos nossos voluntários que estão em casa, que já estão preparados para realizar o passe à distância, que eles se coloquem em posição para doar suas melhores energias. Aqueles que em casa também deixaram o copinho com água,
ou que ainda não buscaram, não colocaram um copinho com água, busquem, coloquem um copinho com água para que ela seja fluidificada, que a gente vai passar agora a nossa última etapa do nosso trabalho aqui, presencial e virtualmente, que é o passe à distância e a fluidificação da água. Tá? E depois, para vocês que estão aqui, que vieram aqui presencialmente, a gente vai ter o nosso passe presencial ali na salinha ao lado, em que a gente vai chamando vocês pelos números que vocês receberam. Tá? O passe, para quem não sabe, é uma doação de energias, e todos nós podemos doar boas energias para alguém. Tá? Essa vibração que a gente emite de amor, de carinho, para todos o que a gente está desejando o bem. Então vamos entrar nessa sintonia todos nós. Eu vou pedir para desligar a luz, que eu vou colocar aqui a nossa musiquinha do passe. Então vamos, neste momento, serenar os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos mentalizar Jesus vindo ao nosso encontro, com um sorriso bem grande, feliz por estar nos encontrando. Vamos mentalizar Jesus sentando ao nosso lado, iluminando, irradiando luz para nós. Vamos deixar essa luz de Jesus penetrar o nosso corpo. Sintamos essa luz de Jesus modificando o nosso ânimo, eliminando os maus pensamentos, inusitados. Sintamos como estamos diferentes, como estamos mais alegres, porque Jesus está ao nosso lado. Com o nosso corpo e a nossa mente transbordando desse amor, dessa energia boa de Jesus, vamos compartilhar essa energia também com aquelas pessoas que amamos, queremos bem. Vamos emitir essas boas energias para todas as entes queridos, encarnados ou desencarnados. Para todos aqueles que colocaram o copo com água, tenho a certeza que ele está recebendo neste momento todas as energias, todo o remedinho ao qual necessitamos. Com o pensamento em Deus, em Jesus, com Jesus ainda sentado ao nosso lado, vamos juntos com Jesus fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos uns com ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Muito bem. Vamos encerrando o nosso passe. Para finalizar, gostaria de retornar
retomar os nossos recadinhos de hoje, né? O primeiro é que nós estamos no mês de setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e que possamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e oferecer ajuda a elas, oferecer a elas um abraço carinhoso, para que elas possam contar conosco nos momentos de dificuldade delas. E também, o último recadinho, o da Feira do Livro, que estamos precisando de voluntários. Então, se vocês puderem nos auxiliar, a gente agradece de coração. E aqueles homens mais fortes que puderem, no dia 29, estar presentes conosco para montar a barraca lá na Praça da 15, a gente agradece também. Tá bom? Então, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estão em casa. Que vocês tenham todos uma excelente semana. Tchau, pessoal.